Fala aí pessoal, tudo bem? Nesse segundo vídeo eu vou começar a falar sobre os ácidos fracos, beleza? Vou fazer um vídeo também falando de bases fracas, tá? Mas, gente, eu vou pegar uma questão aqui para a gente resolver, que eu acho que é a melhor forma de você de se entender esse assunto. E enquanto eu resolvo a questão, eu vou explicando um pouquinho da teoria. Então, gente, vou fazer essa questão aí, em que pede para calcular o pH, né, do ácido butanóico, beleza? Então, deixa eu só anotar isso aqui. O ácido butanóico vai ser um cara mais ou menos assim. Aí tá aqui, a concentração dele é 0,01 molar e o pKa é 4,82. Bom, gente, vamos lá. Seguinte, primeira coisa é descrever a reação desse cara em água, né? Então, como é que seria essa reação, né? Ele vai reagir com a água, beleza? E ele vai produzir a sua base conjugada, que vai ser essa aqui, e o íon hidrônio, porque afinal ele é um ácido, beleza? Bom, só que tem um detalhe, para a gente calcular, né, o pH disso, vai ser, não vai ser muito prático ficar toda hora escrevendo, ou melhor, desenhando ele, né? Então, olha só, gente, ele é um ácido monoprótico, não é? Ele é monoprótico porque ele libera aqui, ó, apenas um H+, no caso, ele se dissocia uma única vez. Então, a gente também pode reescrever esse negócio aqui de cima, simplificando como se ele fosse um ácido HA, onde esse hidrogênio aqui seria o hidrogênio que ele vai liberar, e o A seria, o ânion dele, que nesse caso é este cara que está aqui, beleza? Então, deixa eu só escrever de novo isso aqui para ficar sem essa marcação. Então, de novo, ele reage com a água, dando o seu ânion e o íon hidrônio. Beleza. Uma coisa que eu gosto de colocar aqui na reação, só mais para os alunos, assim, né, para os alunos se nortearem, é o seguinte, essa reação aqui, ela é uma reação, é um equilíbrio, não é? Aqui temos a dupla seta. E, bom, então, essa reação ela tem uma constante, não é? Então eu gosto de escrever aqui em cima que essa constante que rege essa reação, no sentido direto, é o Ka, que seria a constante de acidez, beleza? Bom, a gente também, né, não pode esquecer que nessa solução a gente também tem a água, não é? A água, ela vai reagir com ela mesma, digamos assim, né? Formando o hidrônio e hidroxila, beleza? E a gente já viu que a constante que rege esta reação é chamado Kw, tá bom? Bom, beleza. Agora, para a gente descobrir, é legal a gente descrever depois essas constantes, como é que elas são. Então, né, toda constante é produto sobre reagente, não é verdade? Então, vamos escrever aqui. A constante do ácido vai ser produto sobre reagente desse ácido. Então, vai ser aqui dividido por HA, porque afinal a água não entra nesses equilíbrios, né? A gente não pode esquecer disso. E o KW tá aqui. Beleza, então, gente? Bom, outra coisa que a gente costuma fazer na química... Ah, sim, um detalhe. Aqui na questão, ela me deu o pKa. E, mas
como é que transforma o pKa em Ka? Isso é uma dúvida recorrente da galera. Gente, olha só. Para explicar isso, então deixa eu só fazer um parênteses aqui. Transformar. Gente, olha só. Eu gosto de ensinar para as pessoas isso fazendo um paralelo que é o seguinte. O que é o pH? pH a gente não calcula como sendo menos log da concentração de H+. Isso, claro. Aquela história toda, se eu não estou considerando o efeito da força iônica, beleza? Aqueles negócios todos. Bom, então olha só, gente. Percebe o seguinte. Esse P, ele dá origem a esse menos log. E o H, bom, é o pH, então vai ser menos log de H. Então, olha só, se a gente usa esse mesmo pensamento para o pKa, pKa seria menos log de Ka, beleza? Então, aqui, ó, o Ka, desculpe, de Ka. O Ka está aqui, e esse P, ele dá origem a esse menos log. Tá, mas beleza, mas e aí, como é que eu calculo? Bom, aí é um pouquinho de matemática. E para quem não se lembra, gente, tá aqui, pKa é 4,82. Isso vai ser igual a menos log de Ka. Bom, eu quero Ka, não quero descobrir o valor deste cara. Então, eu tenho que aplicar o inverso do log dos dois lados. Então, ficaria assim. O inverso do log, para quem não lembra, é só você elevar a 10 dos dois lados. Beleza? Bom, só que tem um detalhe. Esse sinal de menos aqui vai complicar a nossa vida um pouco. Então, o ideal é, na verdade, igual a gente fez quando a gente estava calculando o gama, né, o gama lá no primeiro vídeo, é multiplicar por 10 elevado a menos, beleza? Então, seria assim, ó. E, como eu expliquei no outro vídeo, isso é legal porque esse menos vai cortar com esse menos. Então, vai ficar 10 elevado a menos 4,82 vai ser igual a esse 10. Vai cortar um log igual a Ka. Então, daí a gente vai tirar, deixa eu fazer aqui a conta, porque eu ainda não fiz. Então, o Ka vai ser igual a 8, vamos arredondar, vezes 10 a menos 3. Beleza? Bom, fazendo essa pequena observação aqui, que é sempre muito bem-vinda. E, na verdade, gente, o processo contrário é da mesma forma, tá? Se eu tenho Ka e eu quero saber o pKa, é a mesma coisa, tá? No caso, só que é o contrário, né? Mas eu sempre vou usar essa relação aqui, beleza? Essa relação aqui. Bom, beleza. Então, olha só. Agora, a gente vai começar a abordar o balanço de massa e o balanço de carga. Mais uma vez, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente pelo menos aqui já vai fazer, né, para uma coisa um pouquinho mais complicada. Gente, primeiramente vamos fazer aqui o balanço de massa, tá? No balanço de massa, vou estar relacionando a espécie que eu coloquei na minha solução, que é esse ácido, tá bom? Eu gosto de pensar com as formas que ele pode ter na solução, ou então com os fins que ele pode ter na solução. E isso é um pouco difícil de entender, mas olha só, gente, esse ácido HA, vocês concordam comigo que ele pode reagir formando o A-, ou ele pode não reagir e continuar na forma de HA? Então, a gente vai... Então, as formas que ele pode ter na solução são exatamente essas. Olha só. Então, a concentração total, ou então a concentração inicial desse meu ácido,
que a gente normalmente chama de concentração analítica, tá? Vai ser, bom, as formas que ele pode obter na solução. Ou seja, ele pode não reagir com ninguém e continuar na forma de HA, ou ele pode reagir, e quando ele reage, ele fica na forma de A-. Então, só para a gente ficar na mesma página, ele pode não reagir, ou ele pode reagir, beleza? Bom, desculpe. O balanço de carga é a parada mais importante aqui. E nela, ele de modo geral funciona assim, ó. A gente vai colocar as cargas positivas de um lado e as cargas negativas do outro. O balanço de carga, gente, ele é a representação matemática da eletroneutralidade das soluções. Mas, vamos deixar esse papo um pouco mais técnico para outra hora. O que a gente pode fazer aqui? Olha, o balanço de carga vai ser o seguinte, ó, o somatório das cargas da concentração dos íons positivos vezes a carga de cada um deles, o módulo da carga, tá bom? Isso vai ser igual a concentração dos íons negativos vezes o módulo da carga de cada um deles. Desculpe o somatório, né? Então, no caso dessa solução aqui, quem são os íons positivos? Bom, a gente volta para a reação. O único íon positivo que eu tenho é o íon hidrônio. Então, vou colocar aqui H3O+, vezes a carga dele. Isso vai ser igual aos íons com carga negativa, que são... vou colocar na outra ordem, que eu acho que é melhor. Que são o A- vezes a carga dele, o módulo da carga, né? Mais a hidroxila, também vezes o módulo da sua carga. Então, gente, só deixa eu escrever de novo aqui, porque para não ficar muito confuso, o balanço de carga vai ser descrito desta forma aqui. Beleza? Bom, gente, eu quero descobrir o pH, não é? Então, para isso, eu tenho que descobrir a concentração de H+. Só que essa reação aqui, olha só que interessante. Aqui eu tenho uma igualdade, não é? Então, essa equação aqui, ela é uma equação bem interessante. Porque, olha só, eu quero descobrir o valor de H+, não quero? E essa equação me diz o seguinte, que se eu descobrir quanto que eu tenho de OH- e quanto que eu tenho de A-, eu consigo saber quanto que eu tenho de H3O+, porque ele é a soma dos outros dois. Então, olha só, gente, isso também é uma coisa que é interessante dessa igualdade. Os professores não gostam muito quando eu falo isso, mas olha só, os alunos talvez entenderem um pouquinho, vamos pensar o seguinte, essa igualdade ela é uma igualdade, matemática, né? A matemática às vezes ela faz sentido quando a gente presta atenção. Olha só, quais são as espécies que colocam, digamos assim, H3O+ na minha solução? São o ácido, beleza? Ele libera, né? Ele libera o íon hidrônio, tá bom? E também a própria água, não é? Só que olha só, gente, vamos prestar atenção no seguinte. Eu posso dizer também, então, que pela estequiometria, a concentração de... Deixa eu só apagar isso aqui. A concentração de H3O+, nesse primeiro caso aqui, tá? Nessa primeira reação, vai ser igual à quantidade de A-, por causa da estequiometria, beleza? Eles são 1 para 1. Então, tá aqui, ó. Beleza? Desculpe. E no caso daqui de baixo, a concentração de H3O+ que vem dessa solução daqui de baixo é igual também à quantidade de OH- que vem daqui. Então, olha só, apesar disso estar escrito assim, ó, H3O+ igual a A- mais OH-, a gente pode entender isso, e eu quero reforçar que isso serve para esse caso apenas como um entendimento
disso que, como isso aqui é uma igualdade, ela também está dizendo isso aqui, ó, que para a gente faz muito sentido. H3O+, na minha solução, vai ser o H3O+, que vem do meu ácido, beleza? Mais o H3O+, que vem da água, que são, digamos assim, representados por A- e OH- por conta da estequiometria que eu mostrei para vocês aqui em cima, beleza? Mas, volto a dizer, gente, isso aqui é só para talvez facilitar o entendimento, tá? Isso não vai se aplicar, quer dizer, isso se aplica, mas essa forma de pensar ela é só para talvez para vocês entenderem um pouquinho o que está se passando por trás. Mas a melhor forma de se descrever o balanço de carga e sempre vai ser seguindo isso aqui, beleza? Bom, então vamos continuar isso aí. Então, gente, para calcular o pH, né, como a gente já viu, eu tenho que descobrir quanto que eu tenho de A- e quanto que eu tenho de OH-. Só que isso é um problema, porque isso é uma conta que vocês não vão chegar a ver isso, a dedução dessa equação, mas dá uma equação bem grandona, dá uma equação de terceiro grau. Então, é uma equação um pouquinho complicada de se resolver, de se chegar, beleza? Bom, então olha só, gente, mas a gente pode começar a usar um pouquinho o pensamento químico ao nosso favor. Gente, olha só, o problema dessa conta é que eu tenho duas coisas, né, que produzem H3O+ para o meu meio, o ácido e a água. E se eu pudesse desconsiderar um dos dois, né? Gente, olha só, vamos pensar o seguinte, cara, a quantidade de H3O+ aqui que vem da água não é igual à quantidade de OH- que tem na solução? Então, vamos pensar o seguinte, cara. A gente já viu, olha só, caraca, olha só, presta atenção, se liga aqui. A gente já não viu que o pH, tá, é uma escala que vai de 0 até 14? E que, no caso, se o pH ele funciona como de certa forma, uma gangorra, entre aspas, entre H3O+ e OH-, onde se eu tenho muito H3O+, beleza? Eu tenho muito H3O+, eu tenho que ter então pouco OH-, porque a gente tem que lembrar que uma coisa que vocês já viram, que pH mais pOH vai ser sempre igual a 14. Então, eles funcionam meio que como uma gangorra. Então, olha só, gente, que bacana. Seguinte, e se a gente fizer uma suposição, que é o seguinte, olha só. Pô, parada eu não estou com vontade de calcular quanto que eu tenho de OH-, porque ele me dá esse problema que essa equação ela fica mais complicada de se calcular do que ela devia. Então eu posso sugerir o seguinte, olha, uma suposição, ou melhor ainda, uma hipótese, tá? Olha, eu acho o seguinte, como eu coloquei um ácido, eu acho que o meio, beleza? Ele vai ficar ácido, beleza? O meio é ácido. Disso, eu posso tirar o seguinte, olha, então, a concentração de H3O+ vai ser muito maior do que a concentração de OH-. Isso tem a ver com essa gangorra aqui que eu acabei de falar. Então, disso aqui, a gente pode tirar então que a quantidade de OH- na minha solução é, de certa forma, desprezível. Isso vai ser interessante pelo seguinte, porque se a gente volta para o nosso balanço de carga, ele estava assim, não estava? H3O+, A- mais OH-, né? Olha só, se o OH- é desprezível, olha só que interessante. Se eu passo ele para lá, ficaria assim, ó, H3O+, menos OH- igual a A-.
não é? Só que, gente, eu acabei de fazer uma suposição de que esse cara é muito maior, o H3O+ é muito maior que o OH-. Então, esta conta aqui, ela na verdade é igual a H3O+, porque digamos assim, é uma consequência dessa minha suposição. Então, na prática, a minha equação ela pode ser reescrevida desta forma aqui. Então, vou escrever aqui o balanço de carga, então, ele pode ser escrito dessa forma. Lembrando que isso vem da minha hipótese, eu depois tenho que confirmar se ela está correta, não é? Bom, então, vamos seguir. Olha só, agora ficou fácil, gente, pelo seguinte, olha só, se eu olho para minha constante Ka, olha que interessante, e olho também para minha reação, eu sei o seguinte, olha, eu escrevi ali que H3O+ é igual a A-, não é? Então, olha só, Ka está aqui. Então, eu posso reescrever como sendo, nesse caso, como eu quero descobrir H3O+, eu posso reescrever como sendo, então, ó, H3O+ vezes H3O+, porque lembrando, eles são iguais, o A- e o H3O+, dividido por HA, tá? E aí, pô, tá quase terminando, só falta o seguinte, pô, mas, cara, esse HA aqui, mano, peraí, esse HA aqui, pô, eu não sei quanto que é esse cara, pô, mas a gente consegue descobrir quanto que é ele, é só a gente usar o nosso balanço de massa, porque olha só, dele a gente tem essa relação aqui, ó, tá vendo? Só que tem um detalhe, gente, eu acabei de dizer que esse cara é igual a H3O+, né? Então, olha só, eu posso reescrever o meu balanço de massa também. Meu balanço de massa também pode ser descrito como Ca vai ser HA mais H3O+. Isso é legal porque é o seguinte, bom, o Ca eu sei quanto é a concentração analítica, 0,01. O H3O+ é o que eu quero descobrir, mas então, isso aqui fica o seguinte, a concentração de HA vai ser Ca menos a concentração de H3O+. Beleza? Então, pô, agora é só eu substituir isso tudo aqui nessa equação daqui de cima que eu vou conseguir resolver. Fica assim, ó. Beleza? Agora, gente, pô, matemática. Pego esse cara, passo para lá multiplicando. Beleza? Fica isso aqui já está tomando a cara, sabe de quê? De uma equação de segundo grau. E olha como é que ela fica. Eu vou passar o H3O+ e o Ka para o outro lado do sinal de igual, só porque é mais comum a gente ver a equação dessa forma. Pô, equaçãozinha de segundo grau, né, gente? Agora a gente tem que resolver ela. Bom, eu vou cortar aqui rapidinho e vou chegar com o resultado. Então, gente, estão aqui os dois resultados. Bom, mas olha só, eu cheguei aqui em menos 3,9. Gente, concentração negativa não faz sentido nenhum. Então, esse resultado está fora. Então, o nosso resultado é esse aqui. Só que a questão, gente, ainda não acabou. E ela não acabou não é porque foi pedido o pH, não. Mas é porque, para chegar nisso aqui, eu fiz uma hipótese, não fiz? Percebam que eu usei esta hipótese
para fazer o meu cálculo que me chega nesse resultado. Então agora eu tenho que testar se o resultado que eu cheguei, ele comprova a minha hipótese, beleza? Então, para vocês mostrarem até enfim, quando forem treinar ou então fazendo uma prova, chegou aqui, vai testar agora as hipóteses que você usou para chegar até este resultado. Nesse caso aqui foi só uma, mas a gente pode usar mais de uma. E eu depois vou mostrar outras formas que são mais rápidas de fazer essa questão, que você usa mais hipóteses. Mas então vamos lá. Para testar isso aqui, eu agora vou escrever aqui, ó. Eu vou fazer o teste da hipótese. Bom, a minha hipótese era de que, como o meio era ácido, né, eu supus que H3O+ era muito maior do que OH-. Então, vamos testar isso. Bom, muito maior para a química analítica significa 100 vezes maior. Então, então a gente tem que testar o seguinte, ó, 3,8 vezes 10 a menos 4 é maior do que 100 vezes Kw sobre H3O+. E da onde vem isso aqui, para quem não está lembrado, isso aqui vem o seguinte, ó. Kw é H3O+ vezes OH-. Então, daqui a gente pode tirar que OH- é igual a Kw sobre H3O+. Beleza? Bom, então vamos lá, deixa eu ver quanto é que dá isso aqui. 3,10 a menos 4 é maior do que 2,6 vezes 10 a menos 9. Sim, é bem maior, né? Então, minha hipótese está correta, beleza? Isso quer dizer que os cálculos que eu fiz usando ela, pelo menos não estão ferindo a minha hipótese. Isso não quer dizer que a resposta esteja correta com o gabarito, tá, gente? Isso só quer dizer que o resultado que você achou, ele está dentro da sua estimativa, beleza? Minha estimativa era de que o meio era ácido, e eu achei que de fato o meio é ácido. Então, beleza, é só isso que está me dizendo aqui. Mas, bom, vamos calcular o pH então, né? Menos log da concentração de H+, beleza? E, bom, aqui eu botei menos log da concentração de H+, porque na questão não foi pedido para se considerar o efeito da força iônica. E, bom, de qualquer forma, isso varia de professor para professor. Então, vale você perguntar para o seu professor, né, como que ele quer que você calcule o pH, se vai ser diferente em cada questão, enfim. Beleza? Mas normalmente é assim, né? Então, pH vai ser 3,4. Bom, gente, isso aí. A gente já testou a hipótese, então a gente pode dar isso aqui como resultado da questão. Valeu, gente. Até a próxima.